Muita satisfação que vamos, então, trabalhar esse texto que para nós é tão caro, da Psicologia das Massas e Análise do Eu. Eu dei um título para a fala, que é uma frase do Benjamin, que diz assim: linhas de decisão psíquica atravessam a guerra. A transformação da guerra, o acraseado, a transformação da guerra corresponde uma transformação do combatente. Esse texto nos convoca, como disse a Débora, hoje mais do que nunca. O texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, escrito em 1921, é tido como um texto sociológico, social, mas ao situá-lo entre o Além do Princípio do Prazer, de 1920, e o Id e o Ego, de 1923, ou seja, entre a pulsão de morte e o lugar do eu na teoria estrutural, também o pensamos como um texto metapsicológico. A psicologia das massas marca a condição destrutiva da pulsão de morte na massa e o conceito de identificação em sua dimensão constitutiva do sujeito, o ideal da identificação primária e a perda do objeto para a compreensão do complexo de Édipo, o ter da identificação secundária. Até 1920, Freud afirmava que, a partir de uma estética de inspiração econômica, o homem buscava um ganho de prazer com a descarga do desprazer. Introduziu o traumático da pulsão de morte, o tema da guerra, e vislumbrou que a humanidade se transformava em um espetáculo para si mesma, que vivia a sua própria destruição como um prazer estético. Dois tempos da estética: do prazer-desprazer da sexualidade e uma estetização da política, que culminou com a prática do fascismo. Na Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud explicitou a união desses dois campos, a sexualidade e o poder em sua versão destrutiva, a massa como lugar de gozo. Para percorrer este caminho, tomarei a diferença entre massa e grupo, a partir de duas palavras utilizadas por Freud: vínculo e contágio. Marcando o texto, diz ele: a vida psíquica do indivíduo, o outro está como modelo, como objeto, como auxiliar, como inimigo, e por isso, desde o começo da psicologia individual, é simultaneamente uma psicologia social, ou das massas. Fundamentalmente, a afirmação de Freud, podemos desde já colocar o vínculo do narcisismo, da identificação e da destrutividade como elementos da massa. A massa se forma por sugestionabilidade, contágio, fascínio, diz Freud, e busca descobrir quais forças psicológicas resultam na transformação de indivíduos em massa. Se os indivíduos na massa estão combinados em uma unidade, deve haver seguramente algo para uni-los, e esse vínculo poderia ser precisamente o que é característico da massa. Ou seja, um vínculo, uma ligação, se constitui por algo comum que reúne os indivíduos. O vínculo é um princípio unificador que integra o indivíduo à massa. E esse é de natureza libidinal. O que é peculiar nas massas não é o novo, mas o antigo, identificações e pulsões inconscientes recalcadas. Mas há também um vínculo que pode ser algo externo, criado artificialmente, e a partir da ideia de uma crise social geradora de desigualdade e de invisibilidade, onde não há liberdade para ser livre. Política que gera o que o Adorno chamou desalento, o Joel Birman referiu como desilusão. O primeiro tema das identificações vai trabalhar neste texto, o primeiro tema das identificações vai trabalhar nesse texto que nos ocupa. O segundo, o da pulsão de morte,
no Além do Princípio do Prazer e no Mal-Estar da Cultura, onde apresenta a pulsão de morte em seu caráter de destrutibilidade. E onde diz que o fascismo não é simplesmente a recorrência da ordem do inconsciente, do arcaico, mas a sua reprodução na e pela civilização. É a expressão e a irrupção da destrutividade no âmbito político. Com isso, podemos marcar uma possível distinção entre grupo e massa. O contágio entre os membros da massa e o fascínio pela figura do líder passam a encarnar a possibilidade de que o que foi perdido, esvaziado, espoliado, venha a ser restituído pelo líder em sua face salvadora, de fascínio. Laclau, que é um filósofo político, trabalha essa exteriorização na figura do líder de realizar o impossível a partir da degradação dos significantes de ordem simbólica, sexual, até que se tornem significantes vazios, vagos, destituídos de valores criativos, devendo o líder refazer as condições de significação. Mesmo que a título de arbítrio e da violência, com o desaparecimento das características subjetivas do sujeito, vão se criando pontos de coincidência entre os eus. Surge o líder, o eu ideal. O enlace entre o ideal narcísico e a violência da servidão voluntária torna o indivíduo obediente, cego, sugestionável. Características das massas despóticas e populistas. Líder se mantém enquanto responder com possibilidades a esta demanda. Se não o fizer, será destituído deste lugar pelos seus seguidores, uma vez que deixa de responder ao ideal. Laboitier, em seu discurso sobre a servidão voluntária, em 1549, refere que quando um rei se declara tirano, a escória se junta à sua volta para participar do saque. Depois são mortos, com a mesma crueldade. Sem confiança, o tirano, ao não se fazer amar, destrói. Assim, podemos dizer com Freud que a massa é o renascimento da ordem primitiva. Todos veem no líder um modelo do ideal, um modelo de identificação primária, forma originária de uma ligação ideal com o objeto. Já para entender o grupo, Freud refuta a hipótese de um instinto social ou de rebanho e busca descobrir quais forças psicológicas a considerar. Se os indivíduos no grupo estão combinados em uma unidade, deve haver seguramente algo para uni-los. E esse vínculo poderia ser precisamente o que é característico de um grupo, ou seja, ao grupo se confere a possibilidade de que os vínculos assumam uma via amorosa, que surjam pensamentos diferentes, de empatia e de diálogo. No líder não está depositado o lugar do ideal, ao contrário. O líder substitui a uma ligação libidinosa de objeto, mediante a introjeção do objeto no eu, e pode nascer na base de qualquer comunidade que perceba que uma pessoa não é objeto de suas pulsões sexuais. Poder ou querer se colocar na mesma situação de um outro. Assim, Freud reafirma as formas de lidar com o tanático destrutivo e o mortífero da guerra da mesma forma. Isso ele fala depois lá com Einstein. Estabelecendo vínculos com os que se tem com o objeto de amor, ainda que sem metas sexuais, e a identificação. Tudo que estabeleça substantivas relações de comunidade entre os homens provocará sentimentos comuns e identificações. Assim se produz delegação de poder e se outorga legitimidade, condições para que se pense um coletivo. Aí vai operar o que Gelica Sumik chamou do não todo ao para todos. Colocar em funcionamento a lógica do não todo, colocá-la a trabalhar de forma operacional, onde a lógica segregativa opera, aí aonde a exclusão domina,
de maneira visível ou invisível. Em todo o campo coletivo, o para todos opera no sentido do não todo. Não é um dado que se descubra, mas sim o resultado de uma operação qualificada como desidentificação. Na medida em que produz singularidades, sem predicados, sem atributos. E isso vale tanto para a psicanálise como para a política. Encerro marcando a potência de um grupo, de um coletivo, onde a desidentificação com o significante mestre, líder de massa, não todo, dá lugar à produção, de singularidades que operam como formas de resistência para a produção de um novo, para todos. 2 exemplos. Um será hoje à noite, no lançamento do vídeo do coletivo Testemunha e Ação, que apresenta as formas singulares de refazer o vivido da violência. Transformação da experiência vivida solitariamente, pois invisibilizada e silenciada, que é transformada coletivamente. A outra é uma experiência performance, de resistência chamada experiência número 2, uma possível teoria e uma experiência. E é um relato de Flávio de Carvalho, um dos maiores e mais polêmicos nomes da geração modernista brasileira, sobre sua experiência em uma procissão de Corpus Christi. Vocês lembram? Talvez nem todos, porque isso é uma coisa de antigamente. Era uma procissão que toda a cidade ia para a rua com uma velhinha na mão em direção à igreja onde estaria a imagem do corpo de Deus, né? Do corpo de Cristo, onde buscava observar o efeito destrutivo da massa, transformando os indivíduos de uma procissão em possíveis matadores. Na ocasião, o artista ostenta um chapéu em flagrante contraste com a assistência e seus véus. Caminhou no sentido oposto da procissão, com o seu chapéu, lançando olhares insinuantes para as mulheres brancas, negras e até as freiras, onde, em alguns casos, era correspondido e, em outros, recebia olhares indignados. E, à medida que caminhava, alguns maridos e mulheres desgostosos começaram a gritar: lincha, lincha! E aquilo que era uma experiência de como uma massa de gente levada ao extremo de ódio desejava me devorar, que foi como ele escreveu, tornou-se uma ameaça de medo e terror, com a impressão que me desintegrava, pois a multidão enfurecida aos gritos de lincha, mata, partiu contra ele, que conseguiu escapar e terminou escondido até ser levado para uma delegacia de polícia, que ele conta que então logo foi acusado de ser comunista e tentar atirar bombas na procissão, mas depois ele foi liberado. Essa performance de resistência é noticiada nos jornais em 1931, depois lançada num livro, está aqui o livro, que é onde ele escreve isso, tá? Onde o autor acrescenta aos fatos uma análise da psicologia das massas. Texto que o influenciou a mobilizar a massa da procissão na dimensão sexual libidinosa e ter como resposta a fúria destrutiva do lincha, mata, despertada pela irreverência. Marco essa experiência, ambas, né, o coletivo e a experiência número 2, que é como se chamou esta, para concluir o lugar fundante de uma experiência compartilhada de grupo, de um coletivo, assim como um compromisso ético com o outro que supõe diferença e pluralidade. E essa é a diferença entre o que é um grupo e o que é a massa do lincha e mata. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Teorema. O que eu pensei para trazer para vocês hoje foi uma linha que eu
tentei problematizar a questão do conceito de identificação nesses dois modelos que o Freud apresenta aqui, tá? Que é a igreja e o exército. Eu quero que vocês tentem me acompanhar, porque eu fiz um recorte assim, só porque... Por que problematizar isso para mim? Tá? Porque eu emperrava a minha leitura quando eu pensava no conceito de identificação e nesses modelos apresentados que ilustravam o texto do Freud. Aí, quando eu fico emperrada, assim, Derrida me socorre. Então, eu preciso desconstruir a linha do pensamento, tensionar a insistência e, quem sabe, criar uma abertura para um eixo outro de leitura. Acho que saí com uma compreensão que me agradou, me deixou mais satisfeita, né? Então, eu também precisei recuperar a expressão freudiana de 14, quando se refere ao Leonardo, que ele diz: essa história, esta homossexualidade, ou seja, ele está falando de uma ilustração. Esse mesmo eixo eu trouxe para cá, para estes dois exemplos. Como é que é, o que estava, qual é o eixo da identificação nesses dois modelos apresentados aqui? Então, de arrancada no parágrafo sobre identificação, o Freud escreve: a psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a outra pessoa. Grifar: ligação, investimento e economia de afetos. Me dou conta que os movimentos desejantes pulsionais se movimentam na onda de investimentos de afetos com qualidades diferentes. Nesse eixo, Freud aponta as diferenças de derivações entre a cena pré-edípica, a das vicissitudes narcísicas, e o cenário edípico em suas configurações, e afirma: desde o início, a identificação é ambivalente. Pode tornar-se tanto expressão de ternura como desejo de eliminação. Aqui também cabe uma torçãozinha na fita. Não sei se ambivalente no sentido psicanalítico da transformação no contrário, mas, para mim, aproximo do sentido de ambiguidade, do que está obscuro, no equívoco da palavra, na insegurança da posição, na indecisão do objeto. Considerem que estamos no panorama teórico, como a Bárbara referiu, 20, 21 e 23. O processo identificatório gestado e herdado na tragédia edípica movimenta-se por forças pulsionais narcísicas, as quais aproximam, agridem, apaixonam, conflitam o caminho e os descaminhos, as metas. É simplesmente espetacular esse paradoxo humano e civilizatório. Não podemos nos pensar que não seja a partir do semelhante, e no momento deste encontro temos que nos diferenciar por oposição. Não sou o outro, sou eu. Nos diferenciamos, eu e o outro, exatamente pela identificação e o reconhecimento da diferença. Para Sylvia Bleichmann, nos diferenciamos justamente no confronto, no enfrentamento. Para Louise Horsten, a experiência de encontro com o pensamento do outro pode, em certas condições, oferecer um exemplo de prazer sublimado na atividade discursiva. Nesses casos, a comunicação repousa sobre um jogo identificatório, onde os limites do narcisismo são ultrapassados em proveito de um prazer compartilhado.
Encontra-se aí uma abertura muito interessante para considerar, ou seja, o processo identificatório não se limita a reproduzir a percepção pela recordação, mas sim modifica as marcas do percebido mediante a expressão do desejo. Dentro desse tema, Horsten ainda afirma: a representação de objeto proporciona ao aparato psíquico um duplo trabalho de elaboração, construção, desconstrução, que a partir daí mediarão sua relação com o mundo interior e o mundo exterior. A partir daqui, desse movimento, eu comecei a ficar mais cômoda no sentido da minha interpretação do processo identificatório nesses dois modelos freudianos. As duas ilustrações, o exército e a igreja, abarcam a identificação da massa em relação e na relação com o líder, nos movimentos pulsionais desejantes marcados pelo poder. O líder destas duas massas, tanto no discurso como na ação, configura e modela o que é necessário, o ato para ser e ter poder. Este líder destas duas massas desloca seus movimentos, permeando nas ondulações sedutoras do discurso o aprisionamento da massa em seu comando. Na folha da perversidade, esse líder escreve as normas, as regras, as leis com a tinta da perversão. Mantém sua posição na verticalidade relacional com a massa, ela obedece hipnotizada. Ou seja, esse exercício, né, de poder, que vai ser essa figura identificatória, ela vem na verticalidade, porque um submetido ao outro reproduz o poder para o outro abaixo. Então, nessa verticalidade, onde isso fica muito, muito claro nesses dois modelos de funcionamento, a igreja e o exército. Aí a gente tem que fazer também uma questãozinha, tem que abrir um pouquinho o texto para também uma contribuição do Horsten, quando ele fala na idealização. Na idealização, há um empobrecimento narcisista, na medida que o objeto externo fica hiperinvestido. Então, vocês vejam que o líder desses dois modelos de massa está hiperinvestido. Enquanto que na identificação, quando permeada pela admiração, o eu se enriquece com as propriedades do objeto. Portanto, é na sua ausência, na sua perda, que opera a recomposição do eu. A identificação com o líder dessas duas massas é ter o poder, não pela admiração, mas sim pela idealização. Aí está o curto-circuito que se observa nos modelos da igreja e do exército. O líder ocupa, invade o espaço do pensamento da massa. Esta caminha sob o comando de forças que submetem e se mantêm no fascínio da servidão e no gozo da indiferença. Abusar é o verbo e o abuso é a ação. A formação de compromisso está na reprodução repetida, na verticalidade pelas massas do líder, destes dois modelos. Vigora o percebi, mas mesmo assim. Eurema, é só para te sinalizar o tempo, tá? Ai, mas parecia que estava tão pouquinho. Tá bem, pessoal. Não, tu pediu para te avisar a metade. Tá, então, vou fazer um giro necessário. No entanto, quando nos voltamos para o alcance transformador
do processo identificatório que sustenta uma massa que se dá em torno de um ideal comum, ou quando assistimos à transformação da história conquistada pelo coletivo, por exemplo, as mães e as avós da Praça de Maio na Argentina, conseguimos entender a importância desse conceito freudiano, o da identificação, na construção de legalidades no interior do sujeito e nas suas relações de alteridade. São grupos, massas, comunidades alinhavadas em um processo identificatório cujo fio de ideais, de valores, de dores, de ideias vão tecendo uma rede, ou seja, uma experiência de possibilidade. Vou pular aqui e vou para o que eu quero. Temos aqui, no coletivo Testemunha em Ação, essa ocupação de espaço dentro da SIC, que permite o enlace em ser como outro e com o outro, em torno de ideias, projetos e ações que assegurem a palavra não de ordem, mas sim de testemunho, do testemunho, que coloca toda a força à resistência, à repetição da força de qualquer violência. Então, essa partezinha depois eu volto e quero, então, agora compartilhar com vocês um conto que se chama Seguidores, de Rodrigo Rospo. Espera aí, só um pouquinho. Ah, não é possível. Bom, vou ter que ler porque não está dando para eu passar para vocês como eu tinha programado. Tá? Que pena. Não sei o que eu fiz aqui. Queres ajuda, Eurema? Ele está aqui, eu só queria compartilhar com vocês. Tu achou ali o íconezinho do share screen? Sim, sim. Mas tem alguma coisa que ele está desabilitado aqui. Eu acho que o anfitrião ou o co-anfitrião pode te autorizar a compartilhar a tela. Ah, Até que eu autorizo ela, Martina. Acho que eu não sabia. É só tu Por favor, Andressa. O nome da Eurema tem 3 pontinhos. Tá. E ali provavelmente tu consegue. Não tem opção aqui, compartilhamento de tela. Tá, não tem importância, eu leio, gente, tá? Não tem importância. Então, o nome do conto é Seguidores. Jair saindo, é só o que penso quando assisto a cena. Vestido com a camiseta da seleção brasileira, que ele ostenta como se fosse de uma instituição ilibada. Jaime vai pelo parque e seus 17 seguidores caminham atrás dele. Alheia a isso, uma adolescente passa com 2 amigas e uma delas, sem se dar conta, deixa cair o casaco. Jaime chama a garota, pega o objeto no chão e entrega para ela, que agradece. Jaime diz com suposta grandeza: é o dever de um bom cristão fazer o bem para o próximo. Eis que surgem mais 3 seguidores, uma garota, uma mulher e um idoso. Ele se vira para trás para observar melhor quem chegou e se coloca no caminho de uma mulher em trajes de exercício que ocorre pelo parque. Ele volta o olhar para a frente, bem a tempo de desviar dela, mas como por instinto de seu intestino, grita: vagabunda. A mulher apenas lhe mostra o dedo do meio e continua a corrida. Jaime diz bem alto: não te estupro
porque você não merece. Ele perde 6 seguidores, mulheres, mas ganha 25 homens. Olha de novo para as pessoas caminhando atrás dele. A face, faceira e o sorriso de serpente mostram que ele se sente bem, agradando. Alguns metros adiante, Jaime vê um vivente vendendo água. Vai na direção dele, constata que o jovem não tem a pele clara e os olhos azuis, que não é semelhante à sua imagem. E quando ouve da boca dele um sotaque forasteiro, Jaime diz: estão escancarando as portas do Brasil para tudo quanto é gente. Isto vai virar a casa da mãe Joana. Todo tipo de escória vai entrar aqui. Ele perde 3 seguidores e ganha mais 40, todos vestindo a mesma vestimenta e o orgulho amarelinho. Em vez de me erguer e ir embora, eu me esqueço aqui, entre atônito e anestesiado. Procuro contemplar as pessoas que pulsam no parque, que passam sem pressa. Porém, logo Jaime está discutindo com um homem, nem sei por que motivo. Só vejo quando Jaime se infla de Narciso e diz: você tem uma cara de homossexual, terrível. E completa: nós, brasileiros, não gostamos de homossexuais. E logo olha para trás e vê que perde 9 seguidores, 3 mulheres e 6 homens, mas ganha 158, todos homens. Ele vibra com isso, está com 225 seguidores. Acho anormal quando o ruminante, o ruidoso e seus asseclas rumam para uma área na saída do parque, já no limite com a rua. Mas então avisto um pedinte com um papelão. Deve dizer: preciso comer, e uma latinha onde espera obter esmolas. Jaime se aproxima e diz: passar fome no Brasil? Isso aí é uma grande mentira. Poucos passos depois, um policial acompanhava o episódio. Jaime se aproxima dele, nota que está armado e diz: policial que não mata não é policial. Ganha um impávido aceno e faz questão de mostrar que também está armado, e ainda completa: a arma de fogo, mais do que garantir a vida de uma pessoa, garante a liberdade de um povo. E eis que surgem mais 511 seguidores que fazem gestos imitando arminhas. Jaime desfila pelo parque, inebriado pelo imenso número de indivíduos, iludidos a ir atrás dele, comprovando a insensata ideia de que ele tem sempre comportamento incontestável. Os seguidores não sossegam, vibram a cada gesto, a cada frase, ecos que reverberam, que despertam a sortidez adormecida. Jaime exibe o semblante resoluto e a certeza plena que apenas os mais rasos podem alcançar, feliz por seus atos e inflamado pela turba radiante que vai ao seu rastro, os rostos robotizados risonhos, tão parecidos entre si. Eu respiro, resisto. Refletir e relatar é o que me resta. E ele prossegue, e atrás vão os seguidores. E eles caminham com mais e mais convicção, todos no mesmo passo e já marcham exatamente como um exército. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Eurema. Marilena, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer a SIG, né, por essa oportunidade de a gente poder estar aqui como coordenadoras do Intervenções, do SIG Intervenções, pensando, né, sobre esse texto, esse antigo novo texto, né? E agradecer também a presença de todos vocês. Eu nomeei a minha colaboração da antipalavra para a palavra.
Bom, desde a nossa experiência no Clínicas do Testemunho, acompanhamos a falta de narrativa que contemplasse o reconhecimento da realidade, da violência de Estado durante o período ditatorial. A pandemia revela mais uma vez o negacionismo, um negacionismo que mantém a violência, impede o pensar, o julgar e agir como indivíduos dentro de uma sociedade em favor do bem-estar coletivo. Quando Freud envia esse texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu, a Romain Rolland, escreve junto uma carta. Nessa carta, ele fala da sua preocupação com o futuro da humanidade. Questiona que, se não pudermos distrair os movimentos pulsionais destrutivos, se continuarmos a odiar um ao outro por pequenas disputas e matar um ao outro, o que é que nos aguarda? E pretende dizendo, então, que o texto, e finaliza dizendo que o texto pretende apontar, a partir do indivíduo, uma certa compreensão da sociedade. Freud vivia tempos difíceis no pós-guerra, tempos difíceis os nossos, que não são tempos de guerra, mas de tantas mortes pela pandemia, no contexto de uma sociedade polarizada, sem condições de diálogo. Mortes que evidenciam a desigualdade e a violência histórica que já mata, desde sempre, os considerados descartáveis. Em 1932, Freud responde a Einstein sobre a guerra, assinalando que nos indignamos contra a guerra porque todo homem tem direito à vida, porque a guerra aniquila vidas humanas. Hoje, nos indignamos com o negacionismo de um governo que consente com as mortes de uma pandemia, também porque todo homem tem direito à vida. O negacionismo é delirante e perverso, é da ordem dos espelhos, não dá rosto ao outro. Faz valer um estado de indiferença. O outro tem lugar de objeto, com menos-valia, e atende à força do imperativo econômico e não ao imperativo de vida. Psicologia das Massas, em 21, é um texto que explicita formalmente a dobradiça individual, social, que sempre esteve nos fundamentos do sujeito e da cultura, e aponta o pulsional não só no nível do individual, mas no coletivo. Dentro deste eixo, Freud retoma com muita ênfase teses sobre o narcisismo e sua articulação com a destrutividade. Michel Plon assinala que o uso do termo massa por Freud revela sua preocupação com o social e a guerra e a conceitualização da pulsão de morte, apesar dele não ter estabelecido uma articulação do conceito dentro do texto. Mas é desta articulação que vou me fazer valer o pulsional, o narcisismo e a destrutividade, que me parece tornar esse texto muito atual e serve para que a gente possa refletir sobre nossas intervenções como psicanalistas e como instituição de psicanálise. Sabemos que o psiquismo está sempre buscando uma regulação interna entre forças internas e externas, e que o narcisismo constitui também as bordas originárias entre o eu e o outro. Bordas que permitem a troca e são estabelecidas a partir de uma condição de desamparo na dependência de um outro que pode oferecer a linguagem como compreensão. Derivativos e formas substitutivas como formas de lidar com o sofrimento. Amamentado por uma fonte de motivos morais, o sujeito se reconhece e reconhece o outro. A possibilidade da linguagem, que não se faz sem o jogo de presença e ausência, passa por um outro capaz de investir no semelhante, tecendo o humano a partir do regimento da lei. Como eu, a multidão também precisa regular tensões internas entre os seus membros. O pacto civilizatório se estabelece como lei nesta regulação, onde o não matar implica aceitar as restrições e que se passe a um regime de representações. Em Psicologia das Massas, Freud recorre à parábola do Schopenhauer sobre a sociedade dos porcos espinhos, marcando justamente que a aproximação entre as pessoas
não é vivida com tranquilidade. Trabalho o conceito de narcisismo das pequenas diferenças, termo que surpreende pela antítese, pois enquanto o narcisismo assinala o espelho, o mesmo, a quietude e o tempo que é, as diferenças nos remetem ao espaço da alteridade, do nós, da linguagem, da temporalidade, do tempo num movimento de passado, presente e futuro. Assim, habituados a contemplar essa divisão, o termo narcisismo das pequenas diferenças provoca uma sensação de estranhamento, mas com certeza alinhava que o convívio social se faz nesta mediação entre narcisismo e diferença. Freud aponta que o narcisismo evidencia seus efeitos no enfrentamento das diferenças presentes nos laços sociais. O narcisismo, como fundamento constitutivo do ser, não é fácil de ser abandonado. Ressurge como guardião protetor do eu, sempre que se sentir ameaçado na ruptura de sua integridade. Apesar de divisão e não síntese, o eu pretende-se forma. Apesar de precário, busca completude. O eu busca unidade, assim como a massa. Tratamos aqui de refletir até onde se elevam as fronteiras do narcisismo, até onde elas se fecham, e a resolução do conflituoso se faz através do ódio e da violência. Odeia-se o estrangeiro, o diferente, que deve ser excluído, e ama-se o igual, que garante a unidade, mantendo o mandamento religioso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, amarás o igual. Penso então que Freud, ao examinar a identificação ao ideal encarnado pelo líder, e também a relação de fascínio estabelecida entre hipnotizador e hipnotizado, destaca um conjunto de movimentos mais primitivos, narcísicos, que estariam na ordem do ego ideal e não do ideal do ego. O ideal do ego, herdeiro do complexo de Édipo, se faz no registro da lei e da temporalidade, um vir a ser. Já o ego ideal marca o a totalidade. E, neste sentido, nos parece que pensar o narcisismo dentro do texto faz o registro da destrutividade da pulsão de morte. Narciso aponta a conjugação da paixão com fascínio pela imagem, mas também a morte que traz como consequência, morte de si e morte do outro. Narciso provoca a irritação de Eros por não ceder ao outro, nos anseios de amor. O ego tem força de captura, o ego ideal tem força de captura, impede o distanciamento da imagem que possibilitaria a reflexão e o pensamento. O pensar é o que temos de humano, mais humano, e que nos dá condições de caminharmos sobre um fio ético, avaliando sobre a coerência entre o que eu digo e o que eu faço, ou entre o que eu tenho vontade de fazer, mas que preciso restringir porque poderia me lesar ou lesar o outro. Portanto, a identificação ao ego ideal vai além do narcisismo das pequenas diferenças. O movimento do narcisismo das pequenas diferenças permite a expulsão do ruim para fora, favorecendo uma ligação interna dos grupos sociais, delimitando bordas, garantindo um sentimento de unidade que colabora para o bem do pacto civilizatório. A hostilidade fica mais no modelo fantasioso, que cumpre uma função de satisfação pulsional. Já no campo capturado pelo narcísico, a diferença traz o perigo de ruptura da unidade, e é quando se fecham totalmente as fronteiras e se articula o pulsional de morte. Consideramos que os movimentos de ódio, a diferença no campo social, como a segregação, o extermínio, apontam para esse além do narcisismo das pequenas diferenças, para um além do princípio do prazer. Edgar Morin assinala como a ideia de nação, a partir do fim do século XV,
por conta de uma obsessão pela purificação, pureza religiosa, étnica, possibilitou o surgimento da barbárie. Assinala que a barbárie europeia se fez por não conseguir celebrar a diferença e de não conseguir ver nela uma ocasião de enriquecimento do conhecimento e da relação entre humanos. Ao invés disso, o outro, diferente, foi chamado de bárbaro. A delimitação nação, com suas fronteiras sob controle absoluto, atende à garantia narcísica. A sustentação nação se faz como coluna narcísica capaz de apontar um grupo social apto a viver e outro que deve morrer. Nação e purismo ampararam os propósitos da barbárie na Segunda Guerra. Assim é que podemos tomar o desenvolvimento de Freud em 21 da identificação da massa com o líder 10 anos antes da eclosão do nazismo, quase que como uma antecipação sobre a função do Führer, imposição de ideal, do eu, ego ideal, permitindo a eclosão da violência da guerra. Os campos nazistas, nesse sentido, expressaram o pior do humano. Quando cai essa eficiência simbólica, retorna-se ao pedestal narcísico e a guerra entre matar ou morrer se eleva ao máximo. A indiferença ao outro, oposto ao amor, se transforma em ódio. O outro pode ser exterminado. Por aqui, em terras brasileiras, a ideia de nação circula como pátria amada. Ame-a ou deixe-a. Amá-la significa entrar num pacto macabro, narcísico, com a mentira, com a não realidade, do não reconhecimento da realidade e de uma realidade das desigualdades. E por amá-la devemos fechar os olhos num transe hipnótico e odiar qualquer possibilidade crítica a esta condição de violência social. A sedução passa por exterminar o outro. Armamos a população. Precisamos eliminar o bandido, mas todo um grupo social crítico que, ocupado de instalar uma pátria educadora, passou à categoria de bandido, aqueles que querem destruir o Brasil. Inclusive... Lena, oi? Só te dizendo, estamos 5 minutos finais, tá? Tá, tô acabando. Inclusive o conhecimento acadêmico, as universidades passaram a ser demonizadas. Claro, na sustentação deste ideal limpo de pátria, temos um governo líder mito. Qual mito? Aquele que não faz a regulação do excesso gerado pela pandemia numa perspectiva mais neurótica, que negociasse com a realidade, com a lei e dispusesse o coletivo por sobre o social. Registros que seriam de subjetivação. A palavra proferida é dessubjetivante. Poderíamos falar de palavra que não lavra, que não gera vida? Radmila Zigurhi assinala com clareza: dizemos que o genocídio é desumano, mas só acontece entre humanos, já que não há genocídio sem recurso à linguagem. É sempre com base em um discurso que se cometem os crimes em massa. É um discurso para matar. Fisicamente, as vítimas são designadas, mas simbolicamente é um discurso de aniquilamento de todos como sujeitos. É um discurso anti-palavra, afirma Radmila. Assim, convivemos com um governo que oferece à população um discurso anti-palavra, discurso mortífero, tendo como uma das facetas a defesa narcísica desarticulada da simbolização. Não há flexibilidade para trazer o conflito e conjugar relações sociais mais justas. A versão da pandemia também é da tortura, é das vidas matáveis. A pandemia trouxe à tona o que já estava antes em ditos tempos normais. A relação da desigualdade
com a naturalização da convivência com a morte, sendo a grande porcentagem em precariedade representada pela população negra, registro do racismo. Uma thanatopolítica, nos diria Agamben, que vigorou nos campos de extermínio, mas que não pode ser considerado apenas como fato histórico do passado, mas sim a matriz escondida do espaço político que vivemos, transformando muitas vidas em descartáveis. Psicologia das massas e análise do eu, então, se atualiza para pensar como um líder pode ser um regulador ético ou ter exercer um poder abusivo. Ou, como tento destacar aqui, como um líder pode seduzir com mandatos ideais uma população que caminha em desamparo e desalento na pandemia, mas que já caminhava sem encontrar amarração psíquica simbólica dentro de uma doutrina neoliberal, onde o ter se sobrepõe ao ser e onde o ter é ilusão do ser. Diante da ruptura dos pressupostos simbólicos, a massa social não fica exposta a se agarrar a governantes perversamente moralistas que prometem a salvação, a um Zé Gotinha com fuzil. Então, tento aqui só abrir algumas considerações sobre essa oposição entre atos psíquicos sociais contemplados pelo conflito neurótico e os marcados por um aspecto absolutamente narcísico, onde não há derivação pelas representações, onde não se constrói narrativa de memória a serviço da vida, mas se faz a palavra a serviço da morte. Temos um amparo teórico e um método cuja forma instrumenta uma ética. Nesse sentido, eu proponho uma questão considerando o nosso grande sofrimento sociopolítico. Como que nós podemos contribuir, enquanto psicanalistas, enquanto instituição psicanalítica, para a constituição de narrativas nos mais diversos espaços, numa aposta para devolver voz e palavra àqueles que estão inseridos numa invisibilidade que é fruto da violência de Estado. Como podemos contribuir para formas de convívio mais justas? A violência, sabemos, sempre se opõe à política democrática. Freud nos ensinou a lavrar com as palavras, gerar o novo, engendrar o laço social, a contribuirmos para minorar a crueldade. Acredito que quando se milita pela vida, se é um militante político. Retomo para finalizar uma fala do tão importante discurso da servidão voluntária, que já lá em 1549 nos serve para pensar a servidão passiva da massa. Ora, o mais espantoso é saber que nem é preciso sequer combater esse tirano, não é preciso nos defender dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. É isso. Todos convidados, pensando em ações, todos convidados, reafirmo para a atividade de hoje à noite do coletivo Testemunho em Ação. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara, Eurema, Marilena. Sem dúvida nenhuma, com as falas de vocês,